Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022, e eu fiquei até desorientada aqui, que eu vi a foto de um bebê tão bonitinha, fofura, que é a filha do presidente da INDEC. Como ela chama? Luna. E nós estamos recebendo o Vinícius Iverete, presidente da INDEC, que está aqui preparadíssimo para receber as perguntas dos nossos ouvintes e as nossas perguntas também. Bem-vindo, parabéns pela tua bebê, maravilhosa, hein? É verdade, é uma coisa maravilhosa mesmo. Bom dia, Rose, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, e estou à disposição de todos vocês aí. Bom, eu vou começar com uma pergunta que é muito recorrente aqui entre os nossos ouvintes. Eu sei que você não é o secretário responsável por esse projeto, que é o secretário de Infraestrutura, mas eu preciso saber, porque os ouvintes precisam saber, afinal de contas, quando que o BRT vai estar funcionando de fato 100%, e porque os próprios moradores, Vinícius, dizem que está tudo abandonado, tal. Como que a prefeitura vai estar resolvendo? Porque eu me lembro que havia a possibilidade de vocês começarem com alguns trechos, né? Como que está esse projeto, essa decisão? Rose, é muito importante a sua pergunta e também para todos que estão nos ouvindo. Eu estive aqui da última vez, não me recordo quando, deve fazer mais de 2 meses, 3 meses, salvo engano. E eu disse que nós faríamos, né? O prefeito Dário, ele determinou isso desde o início do governo, que nós fizéssemos o possível para operar o BRT, começar a utilizar tudo que fosse possível. E nós já começamos no dia, eu disse aqui que nós faríamos isso, nós começamos a linha expressa do BRT, o BRT 20 é o número da linha. Essa operação começou no dia 25 de novembro de 2022, Terminal Campo Grande, Terminal Satélite Íris e 3 estações, Londres, Rodoviária e Mercado. Então nós já começamos a operação em horário de pico, né? Com essa linha, ela tem dado um resultado eficiente, a população está gostando bastante, porque chega em 30 minutos, né, no centro, ela sai lá do Campo Grande, chega até o centro em 30 minutos. E a partir de agora nós vamos começar as outras fases, estou falando em primeiro lugar do corredor da John Boy, do Campo Grande. Então, a segunda fase, agora no começo do ano, nós pretendemos também aumentar o número de estações, e a terceira fase também aumentar o número de estações, passando a operar em todas as estações do corredor Campo Grande. Até quando você termina essa operação? Provavelmente até março. Até março, tá. E a finalização das obras do BRT? Bom, aí nós vamos para a questão da finalização das obras. Como você disse mesmo aí na sua pergunta, essa questão das obras está sob a responsabilidade do Barreiro, né, que é o ex-presidente da INDEC, agora atualmente secretário de Infra. Ele está terminando, acredito eu, a questão da licitação, né, do lote do 4, que houve aí uma questão de abandono, uma coisa, infelizmente, que atrapalhou muito o cronograma. E, na verdade, o prazo ele que deu, né? Eu acredito que até o final do ano de 2023, deve se acabar essa obra, né? Finalmente, para que a gente possa utilizar o corredor Ouro Verde. Independentemente disso, Rose, como eu já disse aqui para vocês, que havia sempre uma questão de esperar a licitação, né? Falava-se muito da licitação do transporte, de esperar a licitação do transporte para que começasse a operar o BRT. Né? E nós decidimos, já começamos a operar o BRT mesmo com o contrato atual, né? Porque é uma linha, né, de corredor de ônibus, então basta ter um ônibus que a gente vai operar. Então começamos o Campo Grande e a partir de março provavelmente iniciaremos a operação no corredor Ouro Verde, né? Mesmo com o terminal Ouro Verde em construção não sendo utilizado, não acabado, nós vamos usar o terminal Ouro Verde antigo então em março, para fazer a operação dessa linha expressa também que nós fizemos no Campo Grande, começar no corredor do Ouro Verde, né? E nós iremos provavelmente utilizar o terminal Ouro Verde, estação Vila Rica, Anhanguera, São Bernardo, Mário Gatti, João Jorge e Terminal Central. Tá certo. Agora, em relação ao edital do transporte público, da concessão, da nova concessão,
acho que está em prazo de espera, não? Já acabou o prazo, né, da consulta pública e nós vamos publicar o edital final esse ano. Final desse ano? Quando que você pretende? Você não sabe ainda? Esse ano. Esse ano dá, tipo, semana que vem, né? Sobram 10 dias, mais ou menos. Provavelmente semana que vem. Exatamente. 10 dias. E fala pra gente um pouquinho, para os nossos ouvintes, o que vocês estão prevendo de mudança para essa nova concessão do transporte público. Na verdade, nós temos aquela questão das linhas, né, de fazer a alimentação das linhas, levar as pessoas até os terminais e dos terminais elas irem até o seu destino. Então, vamos ter linhas alimentadoras, que hoje não existe e vai passar a ter. Nós temos também a questão dos ônibus elétricos, né, que foi escalonado aí. Nós temos também a questão da tecnologia, né, novos meios de pagamento, né, uma coisa que é muito importante, câmeras, tecnologia, infraestrutura toda nova, né? Ônibus novos também. Esses novos meios de pagamento são os cartões, né? Cartão de crédito, débito, Pix, uma série de coisas aí que nós estamos prevendo. Que mais que eu posso falar? Vocês vão reassumir a bilhetagem. Sim. E aí vocês vão montar uma autarquia? Como que vai funcionar? Na verdade, a ideia é fazer uma licitação e contratar um terceiro, né? Para fazer a prestação do serviço da bilhetagem. Então, ela vai ser separada da operação. Okay. Uma coisa que foi muito, né? Vem sendo muito questionado pelo Ministério Público, pela Justiça. Então, o prefeito optou por seguir as recomendações jurídicas, judiciais, e nós vamos separar a bilhetagem da... Então, mas primeiro vocês vão fazer o edital da concessão. Aí só depois que a empresa ganhar, que o consórcio ganhar, que vocês vão fazer o da bilhetagem ou não? Já no começo do ano que vem pretendemos já publicar também a licitação da concessão da bilhetagem. E essa bilhetagem vocês pretendem gastar quanto? Como que vai funcionar? Eu tenho dúvidas, por isso que eu estou perguntando. Na verdade, Rose, a bilhetagem ela tem um custo, porque provavelmente vai ser por locação, né? Porque a tecnologia ela muda de forma muito ágil, você sabe disso. Sim. Então, a ideia é que esse contrato seja de 5 anos, renováveis por mais 5, porque a nova lei permite que isso seja feito. E o custo disso, ele é tirado da tarifa, né? Então, hoje, tudo que entra de tarifa, existe um custo de administração disso. Né? Que hoje é repassado para a Transurc, inclusive. Quanto que é o valor, você tem ideia? Chega de 3% a 5%, salvo engano. Tá. Então, provavelmente pode reduzir esse custo, porque locação é menor. Então, está dentro da modelagem da licitação do transporte esse custo. Só para a gente ter uma ideia em reais, quanto seria hoje? Quanto que vocês estão estimando? Nós acreditamos que com toda a tecnologia que está sendo previsto, e aí é importante ressaltar aqui que nós estamos falando de muitas câmeras, né? Eu fui visitar o BRT Sorocaba, por exemplo, não tem uma pessoa no terminal. São câmeras, né? A operação é toda feita numa sala com 10 TVs e muitas pessoas. Teve um problema na catraca tal, né? Então você vê tudo por câmera, né? A inovação é uma coisa muito, muito bacana. Você tem muitas câmeras que contam, por exemplo, quantos passageiros entraram no ônibus, telas com informação de horário de linha, né? Que já tem no terminal central, nós já colocamos no terminal central. Nós estamos falando aí, acreditamos, né, não tem o valor exato ainda, mas uma média de R$2.000 a R$3.000 por ônibus a alocação desses equipamentos. 2.000, que daria... Quantos ônibus nós temos? Que daria 3 milhões, né? 3 milhões por mês. 2 ou 3 milhões por mês, a alocação disso. Mas isso pode cair, né? Então, um eventual processo de licitação. Esse valor, presidente, a gente hoje nós não gastamos ou a gente já gasta? Já gasta, porque você já tem um custo com a Transurc, tem um custo do gerenciamento disso, entendeu? Entendi. Edmilson? E além disso, desculpa fazer uma observação, desculpa te cortar, Edmilson, bom dia. Pode falar. Bom dia. Tem também a questão do atendimento, né? Dentro da bilhetagem tem atendimento, tem telefone, tem... WhatsApp, tem uma série de coisas que englobam esse custo. Esse espaço ficaria dentro da INDEC ou não? Provavelmente sim. E tem espaço lá? Eu não conheço a INDEC. Tem espaço. Tem espaço. Mas se não for lá dentro, né, o terceiro vai ter que ter espaço, enfim. Tá bom. O pátio lá é grande, tem um bom espaço lá. Eu conheço ali na Salles de Oliveira, né, que você está falando. Então, mas eu queria saber o seguinte, a gente está falando aí num monte de tecnologia, claro, ela é sempre bem-vinda e tudo mais. Duas coisas.
no preço que o consumidor vai pagar para andar de ônibus e também na quantidade de veículos, no aumento de horário de ônibus, a frequência desses ônibus, tudo isso, toda essa tecnologia vai beneficiar o consumidor, o usuário do transporte coletivo em Campinas, assim, diretamente, ou é só tecnologia para continuar tudo como está atualmente? Na verdade, né, eu não conheço ninguém que não tenha utilizado a tecnologia e seja uma coisa desfavorável, né? Nós acreditamos que a tecnologia vai trazer benefícios operacionais, né, inclusive, para que os horários tenham menos problema, para que os ônibus tenham menos problema quando não há o cumprimento e as informações chegam automaticamente que houve a quebra de um veículo, o passageiro fica sabendo que houve a quebra, todo mundo fica sabendo o que aconteceu, uma coisa transparente. Então, assim, é uma série de inovações que em muitos lugares já existem, né? E como eu disse, eu falo, mas eu fui conhecer o BRT de Sorocaba, por exemplo. E eu conversei com as pessoas que utilizam, pessoas falando bem, né? As pessoas também que trabalham lá no CCO, que é o Centro de Controle Operacional, também dizendo, né, da qualidade das coisas quando você tem tecnologia, né? Porque o ônibus passou ou não passou, a tecnologia vai mostrar, né? Por que não passou, por que descumpriu, automaticamente, né? Um relatório é gerado e a gente consegue fiscalizar de forma muito mais fácil. E quando você melhora a fiscalização, com certeza você melhora a operação. Agora, você sabe que tem uma questão aqui, eu já passo para você, Edmilson, em Campinas, que sempre foi histórica, que é o fato da INDEC multar as empresas de ônibus, por exemplo, por atraso no atraso do cumprimento do horário de ônibus. Só que essas empresas nunca pagaram, não pagam, né? Por que acontece isso? Rose, eu posso falar da gestão atual. Elas estão pagando as multas, né? Pagam cerca de R$500 mil aproximadamente por mês, né? Então, elas estão sim pagando as multas. Tem acordos judiciais, inclusive, em uma delas, e outra administrativa. Então, todas isso as multas... começou a pagar agora? E as anteriores? E os atrasos? Todas as multas. Eu não estou falando de atuais, estou falando do passado, do atual. Todas as multas atuais estão sendo descontadas dos operadores. Inclusive dos permissionários também, que tem multa, né? As cooperativas. Todos a gente já desconta. Então já há o pagamento aí dessas multas do transporte. Teve justiça para conseguir receber? Não. Já existia um acordo judicial de algumas multas do passado, que já vem sendo pago, né? Já havia sendo pago pelas empresas. E na pandemia houve um problema, né, de pagamento. Voltou-se a pagar o judicial e o administrativo está sendo pago em dia. Tá certo. O Vinícius, a gente tem discutido aqui no Bastidores do Poder um assunto que está aí em fase embrionária e bastante polêmico até na Prefeitura de Campinas e em outros setores, que é o problema do centro da cidade de Campinas, certo? Claro, o centro tem vários problemas, como o abandono de prédios, a condição social, os moradores de rua, a falta de segurança e tudo mais. E também o trânsito, né? Ele entra aí. Que tipo de contribuição a INDEC pode dar no sentido de melhorar o trânsito no centro da cidade, já que os veículos aumentam aí a razão de mais de 100 por dia até na cidade inteira de Campinas e as ruas do centro não podem ser alargadas, aumentadas, certo? Porque há um custo aí de desapropriação muito grande, etc. e tal. Certo? Que tipo de contribuição a INDEC pensa em dar para essa revitalização do centro que está sendo pensada na Câmara e na própria Prefeitura de Campinas? Olha, é muito importante a sua pergunta e desde quando nós assumimos lá a gestão do transporte, eu posso falar de algumas coisas que foram feitas para priorizar o transporte público e melhorar a qualidade do transporte público. Justamente esse é um meio de ajudar, né, nessa questão do trânsito que você comentou, né, Edmilson? Porque hoje muitas pessoas que poderiam usar o ônibus, né, se o transporte fosse um pouco melhor, né, e esse é o objetivo, né, eu não fujo da responsabilidade, o prefeito Dário não vai fugir da responsabilidade,
é de trazer qualidades e melhorias ao transporte público para que os passageiros que utilizavam e não utilizam mais voltem para o sistema, né? Então, essa é uma das ferramentas que a gente pode utilizar, né? Melhorar a qualidade do serviço, o cumprimento dos horários, que já está em 95%, 96%, uma série de coisas que eu estou comentando, como eu disse, você levar a tecnologia para melhorar a operação, consequentemente você vai melhorar a qualidade do sistema, os terminais, as reformas, os banheiros limpos, né? Hoje a gente está terminando, como eu me comprometi aqui, fechamos o terminal central com catraca, viu, Rose? Os banheiros, hoje acabou a reforma, o banheiro do terminal central é idêntico de qualquer casa que você conhece aí, um banheiro limpo, cheiroso, com dignidade para as pessoas utilizarem. Então, levando qualidade ao sistema, você traz o passageiro, você tira menos veículos da rua. Uma outra coisa que eu acho que é de extrema importância falar aqui, nós estivemos em Buenos Aires, né, o prefeito, nós fomos convidados pela Bloomberg, a instituição Bloomberg, do ex-prefeito de Nova York, para mostrar o que aconteceu na região central de Buenos Aires. O processo começou em 2009, né? O que foi? Algumas obras, né, de infraestrutura no centro de Buenos Aires, né, elevando, por exemplo, o asfalto, o nível da calçada para melhorar a acessibilidade, uma coisa simples, né? Isso começou lá atrás, há 10 anos atrás, e hoje 12 anos atrás. E uma coisa impressionante que Buenos Aires mostrou e que pode ser uma coisa também que pode acontecer e vem acontecendo aqui no Brasil, mas eu posso falar de Campinas. São as ciclovias, né? Você vê que Buenos Aires enfrentou essa questão, fez ciclovias, ciclofaixas em toda a cidade, está aumentando cada vez mais. E o número de ciclistas aumentou em 300%. Então, pessoas que utilizavam carro passaram a utilizar uma bicicleta para ir ao seu trabalho ou ir até um evento, a um restaurante, enfim. Mas você tem que levar condições para essa pessoa poder chegar ao seu destino. Então, porque hoje eu acho extremamente perigoso do jeito que é. Eu estou dando um exemplo só de que é possível fazer, e nós estamos fazendo, tem vários projetos, aí a Campos Sales é um exemplo, né, de que vai ter uma ciclofaixa na Campos Sales, né, a revitalização da Campos Sales. É um enfrentamento esse assunto, né? É um assunto sensível, mas vai fazer ali para chegar a nada a lugar nenhum. Toda a obra começa assim, e dali nós vamos ligar a outra ciclofaixa. Esse é o objetivo agora, e o desafio é interligar as ciclofaixas, ciclovias da cidade, para levar condições dos ciclistas utilizarem a bicicleta, que é um meio de veículo. Então, isso é outra coisa. E levar mais segurança, como você disse, né? A questão da velocidade é uma questão importante, que a gente tem que ficar atento. As ruas de Buenos Aires, é engraçado, né? Você anda em algumas ruas do centro, e você anda naquelas ruas mais estreitas do centro de Campinas, você anda a 20, 25, né? Não tem como você andar mais rápido. Se você colocar uma placa de 20, 25 lá, as pessoas vão achar que você já anda nessa velocidade. Então, Buenos Aires enfrentou esse assunto e deu certo, né? Claro que existem outras cidades que deram certo, mas eu estou dando um exemplo aqui de melhoria no transporte público, talvez melhorar as condições no centro, por exemplo, de mão única, né? Fazer mais binários no centro, não tirar essa questão de uma vai e outra volta, mas isso já tem uma grande quantidade, mas talvez ampliar isso, um estudo grande, né? Para que a gente possa melhorar. Agora, uma coisa é fato, né, Edmilson? Os carros, as pessoas não param de comprar carros. Pois é. Né? Então, o desafio é esse. Bom, são 10 horas e 52 minutos, nós estamos entrevistando o presidente da INDEC, o Vinícius Riveretti, e agora nós vamos para os nossos ouvintes, porque eu estou cheio de perguntas aqui, solta aí. Olá, bom dia a todos, DJ Alê. Rose, eu vou começar em primeiro lugar elogiando o serviço Zona Azul Virtual, tá? Fazendo elogios e uma crítica, tá? Você não precisar mais ir até o veículo para trocar o seu cartão de Zona Azul é notável.
Às vezes tem um contratempo, precisa de mais algum tempo, você vai lá no seu celular, compra um tempo, é notável não precisar mais fazer isso. Porém, eu acho que o valor mínimo não deveria de existir, o valor mínimo de recarga, porque isso afugenta aquele usuário ocasional, tá bom? Agora eu vou para o segundo vídeo com as perguntas. Responde, quer responder, Vinícius? Bom, agradecer, ele falou o nome dele? DJ Ale. Oi? DJ Ale. DJ Ale, agradecer o DJ Ale aí pelo seu comentário. Existe realmente um valor mínimo, né, de recarga, então é um valor realmente que está embutido no custo da contratação da empresa que está prestando o serviço, né, criou e trouxe essa tecnologia, e nós podemos avaliar se é possível diminuir esse valor e dou uma resposta aqui para vocês. Bom, vamos lá. Segundo áudio, o tempo é muito pequeno, é o seguinte, nós temos ali a rua Saldanha Marinho, o cruzamento com a Campos Salles e General Osório. Nessa rua, nós temos aquele prédio da Vergonha Campineira, né? Em frente a esse prédio, nós temos uma vaga rápida. Menos de 10 metros, nós temos uma carga e descarga. Nessa rua, prioritariamente, nesse espaço, poderia ser só carga rápida. Aí você pega da Bernardino de Campos até a General Osório e faz carga e descarga. Porque está confundindo os motoristas, eles param em locais errados. E eu queria informações sobre a captura das imagens daquele carro. Quanto tempo nós temos? Outro dia eu estava lá, estava acionando a zona azul virtual e passou o veículo lá com as câmeras em cima. Quanto tempo eu tenho para acionar quando esse carro passa nessa ocasião, você entendeu? O tipo de funcionamento de captura de imagem até chegar a aferir a multa ou não. É isso que eu queria saber. DJ Ale. O DJ Ale, mais uma vez agradecer. Sobre a sua sugestão, eu vou pedir para a Rose passar o seu telefone, se ela puder, e a gente entra em contato e entende melhor essa questão da vaga rápida, né? E sobre a questão do carro que passa com as câmeras, na verdade, o carro que passa com as câmeras ali, são câmeras OCR que leem as placas dos veículos, ele só passa para conferir se aquela pessoa que está com o carro parado ali, ela está ou não ativa no Zona Azul. Os agentes de mobilidade depois, né, os agentes que ficam ali na região central, é que conferem em loco se houve ou não o descumprimento, né? Ele passa, verifica que aquele carro está parado, ele dá mais uma volta, vê se efetuou o pagamento. Logo após isso acontece, os agentes que, né, quando eles passarem por ali, se ele não efetuou o pagamento, é que vai sofrer a autuação. Então, os carros, é importante registrar isso, eu já falei, mas vou repetir. Os carros ali que leem as placas, eles não fazem a autuação. Tá. O João Roque, ele está dizendo para o senhor, dar uma atenção para a linha Jardim de Chapadão a 3.61. Só tem um ônibus e o motorista não faz o horário. Ok, vou verificar, se puder me passar depois o celular dele também. Tá. Outra coisa, o Edivalmir, espera aí um pouquinho. Aqui, a dona Carmen, ela está dizendo assim, as pessoas estão comprando carro porque os ônibus estão sujos, ineficientes, com atrasos constantes e velhos. Bom, como eu disse aqui, nós temos problemas realmente, né? A operação da nossa cidade é 95%, 96%. Estamos trabalhando e não vamos desistir para chegar no 100%, que é a nossa obrigação. Né? E quando você não cumpre algo, você é fiscalizado, você é punido, né? Isso nós estamos fazendo, mas é importante dizer, né? É importante que as pessoas, a reclamação genérica, né? Ela é muito complicada, eu gosto muito de ser objetivo, eu preciso saber o número da linha, o ônibus que está sujo, porque nós acompanhamos isso diariamente, né? Falar genericamente, eu preciso saber qual carro que está sujo, porque os carros, eles são obrigados a estarem limpos, né? É a primeira ou a segunda, a terceira vez que eu escuto isso, né? Estou há 2 anos quase lá. Então isso é uma coisa. A questão da idade dos carros, realmente, existem alguns carros mais antigos, né? Mas por isso que um processo de concessão que está no fim precisa acabar e iniciar outro, para que venham veículos novos, né? Se a concessão é de 15 anos renováveis por mais 5, existe aí um prazo de idade média dos veículos. Então,
os carros, é importante que a licitação dê certo, né? E nós estamos com uma expectativa muito boa para que muitos carros antigos sejam substituídos. Olha, o Edivalmir, ele está fazendo um elogio à tua gestão, dizendo que o aplicativo da INDEC é top e que ele passou a utilizar e que tem muita praticidade para estacionar em Zona Azul. Agora, a respeito das melhorias no transporte público, ele disse que não é usuário, mas já foi um usuário. E ele diz assim, que o usuário não quer Wi-Fi e outras tecnologias se o transporte público brasileiro tivesse o básico que o usuário precisa, que são ônibus regulares, horários cumpridos, seria o máximo. Ele disse que no sábado ele inventou de ir ao centro de ônibus e ele ficou 45 minutos no ponto de ônibus e não apareceu o veículo. Ele voltou, pegou o carro e foi para o centro. Rose, eu, assim como... Desculpa, Edivalmir. O Edivalmir disse, estou de acordo com ele em tudo que ele disse, né? Que realmente, né, eu fui num bairro um dia, falei de Wi-Fi, que é importante ter, né? Faz parte de uma das coisas. Aí eu acabei de falar, a pessoa falou, eu gosto muito gosto de tudo que você falou, do que o senhor falou, do Wi-Fi, não sei o quê, mas tem que cumprir o horário. Concordo, concordo muito com o que ele disse. Por isso que eu estou falando e vou repetir. A tecnologia, né, é extremamente importante para que a gente possa melhorar cada vez mais a operação do transporte público, né? E isso só é possível, estamos acompanhando, melhorando, abrindo os dados, trazendo novos aplicativos, melhorando os terminais, trazendo tecnologia para os terminais, fiscalizando. Agora, vou repetir, a tecnologia vai ajudar a resolver esse tipo de problema, né? Que são alguns problemas, eu não posso deixar de dizer, como eu já falei, que nós temos 200 linhas na cidade de Campinas, 15 mil horários por dia, né? 95%, 96%, 97%, 94% disso é cumprido. E tem que ser cumprido 100%. Mas como é que eu vou chegar no 100%? Com a tecnologia, com a inovação, né? Com aparelhos novos, né? De GPS. Porque tem lugar aqui em Campinas que o nosso celular não funciona. Né? Então, assim, é uma série de coisas. Aumentar as faixas exclusivas na nossa cidade, né? Isso é importante dizer aqui. Nós estamos também aumentando as faixas. Então, assim, precisa aumentar as faixas exclusivas para que a gente também possa ter mais eficiência, né? Os semáforos inteligentes. Então, é uma série de coisas que eu não vou falar do passado, vou falar daqui para frente e da nossa gestão, que nós estamos fazendo. E que com isso vai chegar no 100%, que é a nossa obrigação. Presidente, dentro dessa nova tecnologia aí, já existem, por exemplo, os radares de som, certo? No exterior, pelo menos, existe. Eu acho que não seria complicado para a INDEC importar esse tipo de tecnologia, ou mesmo produzir aqui. Alguém deve estar produzindo aqui. Há a possibilidade da gente finalmente ter aí um radar de som para coibir, né, esse barulho imenso que existe nas ruas de Campinas. Eu moro no Taquaral, ali perto do Cambuí, e geralmente sou acordado umas 2 ou 3 vezes por noite por causa de escapamentos altíssimos, provocados mesmo de propósito, tal, fazendo um barulho enorme, ou então por carros que passam tocando músicas assim que parece que estão dentro da casa da gente num som altíssimo, né, fazendo trepidar até as janelas por causa do som, certo? Existe a possibilidade de Campinas começar a coibir isso de uma maneira mais moderna, mais tecnológica, com esses radares que detectam esse volume de som muito elevado? Existe sim, nós já estamos estudando isso, né? É algo que não aconteceu ainda, né? Mas é um estudo que está sendo feito, porque existe um custo diferenciado, né? Esse radar é outro custo, é outro tipo de operação, mas nós já estamos analisando essa situação. Mas, independentemente disso, também já estamos fazendo aquelas blitz, né? Como a gente disse, é claro que a gente não vai falar onde são as blitz, mas as blitz dos escapamentos, das motos, né? A gente conseguiu reduzir, acreditamos, os barulhos, mas eles ainda acontecem, né? Então, é algo que não vai acabar, né? Só você pode colocar 260 radares de som que vai continuar alguns ainda com som. Então, é importante que a gente faça todo tipo de fiscalização para que a gente possa acabar com esse tipo de problema. Olha, o Wagner, ele está dizendo que
existe um problema em relação à linha 250, que atende ali, que passa pelo complexo penitenciário Campinas-Hortolândia. E ele disse que ali só opera micro-ônibus. E em dias de visita é impossível os passageiros normais utilizarem essa linha, porque ela presta praticamente para atender as pessoas que vão ao presídio. E ele pergunta por que não pode ser ônibus, por uma questão de mais assentos, e que a linha também é horrível. Eu vou verificar essa informação, Rose. Eu prefiro, se você puder me passar o contato, porque, como eu disse, são 200 linhas, né? Uhum. Então, eu me comprometo ainda hoje a dar um retorno para essas 3 pessoas aqui. A 250, a 361 do Jardim do Chapadão, se eu não me engano, e o DJ Alê também. Olha, o nosso ouvinte, o Alexandre de Oliveira, ele diz assim, que aqui Campinas não conseguiu nem colocar o BRT para funcionar, e para o senhor anotar a linha suja, 192, 195. Além de sujo, os ônibus são velhos e são horríveis. E ele acha que teria que, antes de gastar com tecnologia, tentar terminar o BRT e colocar para funcionar. O nosso ouvinte aqui colocando isso. Aí tem um outro ouvinte, a dona Carmen está colocando aqui, aquela que reclamou das linhas sujas, 1.17, 1.14, 1.17, 1.14, 1.20 e 1.35. Ela disse que são essas linhas que atendem a região e que ela é usuária diária e que pedindo aí para o senhor dar uma olhada para a gente. A nossa ouvinte, a Maria, ela está agradecendo a implantação dos semáforos na estrada do bairro da Residência Campina Verde, região do Ouro Verde. Mas já teve acidente, provavelmente por imprudência, mas ela gostaria que fosse revisto o tempo desse semáforo para entrada no bairro. Se forma uma fila imensa na hora do pico e à noite é perigoso ficar parado na esquina para entrar no bairro. Poderia ter um botão para o pedestre, de repente. É ali no bairro residencial Campina Grande, região do Ouro Verde. Eu conheço, Campina Verde, né? É. Campina Verde. Ah. Eu estive lá, né? Nós implantamos os semáforos em 3 meses. Havia uma solicitação muito antiga e se você puder me passar o contato dela, mas eu já vou pedir para ver essa questão de colocar uma botoeira, né? Uhum. E quando o pedestre apertar a botoeira, ele vai conseguir atravessar para não atrapalhar essa questão do tempo. Bom, Edmilson, você tem mais alguma questão com o presidente da INDEC? Eu teria a dizer que balanço ele faria, né, dessa gestão, desses 2 anos do governo Dário até agora, e o que pode nos reservar o futuro aí, certo? Rapidamente, aliás, um balanço rápido dessa gestão, que eu sei lá, claro, foi eleita aí em aliança com a gestão anterior, então não havia assim muita coisa a modificar, era apenas uma continuidade do serviço, mas o que Campinas pode esperar para os próximos 2 anos do governo Dário aí, com relação ao trânsito, ao serviço de transporte coletivo e a as ruas aí, a sinalização de ruas, etc. Toda essa coisa que a INDEC tem sob sua responsabilidade. Bom, Edmilson, agradeço a questão. O que eu posso dizer é prioridade máxima ao transporte público, né, nesses últimos 2 anos. Nos próximos, isso também não vai mudar, né? O desafio da nova licitação do transporte. Fizemos um processo de licitação totalmente transparente, com mais de 11 audiências públicas, consulta pública por 90 dias, né? Uma série de coisas de forma muito transparente. Então, eu acho que isso vai ajudar muito na nossa expectativa dessa licitação trazer um resultado positivo. Então, com relação ao transporte público ainda, a melhoria dos terminais, né? Como eu disse, isso não vai parar por aqui, cada vez mais nós vamos batalhar para melhorar a qualidade dos terminais, dos usuários. Instalamos muitos abrigos de ônibus, né? Mais de 300 abrigos de ônibus em toda a cidade, nos lugares onde nunca havia um abrigo de ônibus com cobertura, né? Para tirar as pessoas do sol, da chuva. Ainda existem lugares a serem feitos, eles serão feitos. A questão da inovação, como você disse, ainda voltando um pouquinho do transporte público, as faixas exclusivas, né? Algo que é extremamente relevante, a operação do BRT, o início
da operação do terminal Campo Grande, um novo terminal lá para a população. Tem a questão da inovação, como você disse, o Zona Azul Digital, algo que era esperado há muitos anos aqui na cidade. Nós conseguimos implementar isso aqui na cidade de Campinas. Ainda existem alguns desafios, né, tecnológicos, os semáforos inteligentes. Acho que é uma coisa importante, né, que nós temos ampliado o trabalho, né, já estamos com mais de 20 semáforos inteligentes, salvo engano. Estamos ampliando cada vez mais. O transporte por aplicativo, que passou a ser identificado pelo QR Code. Tem o portal do transportador também, que antes a pessoa ligava lá na INDEC desde 1980 no telefone, hoje é de forma digital, né? Então isso beneficiou não só os taxistas, mas também as vans, né, os permissionários, né, uma série de coisas. Uma coisa importante são as ciclovias, né? Entregamos aí diversas ciclovias nesses últimos 2 anos. Temos muitos projetos em andamento para os próximos 2 anos e a execução disso também, ciclovias, ciclofaixas, a revitalização, requalificação, não sei qual a melhor forma de se dizer ali da região central, da Campos Sales, a José Paulino também, que foi comentada. Eu acho que isso é muito importante, né? As faixas de X para melhorar a segurança viária, as campanhas educativas, né? Fizemos aí o John Boy Morte Zero, o 3Es, Respeite, Repense, Reduza, focado nos motociclistas. Estamos com uma campanha em andamento muito importante, que é o Desacelera, né? Responsável por 1 em cada 3 mortes, a questão da velocidade. Então, os mitos aqui, nós estamos de forma muito objetiva mostrando que se você aumentar ou diminuir a velocidade de uma via, você não vai interferir no tempo de chegada no seu destino, né? Embora muitas pessoas acham que sim, que se aumentar vai diminuir o tempo que você chega no seu destino. Dentro do perímetro urbano isso não acontece, ainda mais em fluxos onde há muitos veículos, pedestres, semáforos. Nós temos também a questão da velocidade, que é de extrema importância dizer aqui, né? Se você cometer uma infração a uma batida de carro a 60 km por hora, a chance de sobrevivência é pequena, a 50 é muito maior e a 40 é quase ínfima. Então, é uma série de coisas que essa campanha mostra de forma muito objetiva. A importância de se respeitar os limites de velocidade, de respeitar a sinalização, né? Temos também os semáforos pioneiros que nós fizemos no SAMU, fizemos no Corpo de Bombeiros ali, o semáforo que automaticamente fecha a rua para salvar vidas, né? Essas dois órgãos de extrema importância, os bombeiros e o SAMU, algo que era pedido há mais de 20 anos. As rotatórias, sinalização, ampliamos muito a sinalização. Você que tem alguma sinalização aí na sua região, pode enviar para a gente, que nós vamos fazer, né? Hoje nós estamos sinalizando a cidade inteira, em todas as regiões nós temos sinalização. Temos também as obras de melhoria que fizemos ali na região do Bosque, outras obras que serão feitas, pequenas obras, né? Por exemplo, ali na região do Taquaral, né? Já fizemos reuniões para anunciar. Ali em Barão Geraldo, algumas obras pequenas de mudança de mão única, que vão melhorar a fluidez viária em vários pontos da cidade. Agora a INDEC vai passar a não fazer só o projeto, vai executar a obra também, né, de geometria. Isso o prefeito Dário nos deu condições, então muito importante para a gente melhorar a segurança, a fluidez viária em toda a cidade. Temos as obras que fizemos ali na saída da Prestes Maia. Agora, secretário, sempre teve os amarelinhos, né, os agentes de trânsito, sempre foram muito hostilizados nas ruas, né? Isso diminuiu ou não? Rose, eu acredito que sim, né? Eu não, se nós tivemos 1 ou 2 problemas esse ano, 3 talvez foram muito, então eu acredito que sim. Os agentes hoje estão em alguns locais da cidade fazendo o trânsito andar. Tem as vagas da rodoviária que eu esqueci, que eu acho que é importante, mas eles estão, né, eu sempre disse isso, os agentes de mobilidade salvam vidas, né? Eles estão ali para ajudar na operação, ajudar o trânsito a andar. Então esse papel ele tem sido enfatizado cada vez mais. Então eu acredito que isso vai melhorar, vem melhorando muito, né? O ambiente também ali,
na própria INDEC, né? Então, respondendo a você, acredito que sim. E uma coisa importante, né, que eu gostaria de deixar aqui registrado, eu disse aqui que é um assunto sensível, mas eu não vou fugir dele, a questão dos radares, né? Eu falei que eu ia pegar o radar que mais multa em Campinas, que é o túnel Joá Penteado, né, e sinalizar ele. Ele já está sinalizado, mas melhorar a sinalização. Nós vamos acabar, se eu salvo engano, hoje ou na segunda-feira, toda a sinalização. Assim, é muita sinalização, Ruth. É no chão, com mais placas, para que as pessoas entendam a importância de se respeitar. Mas mesmo assim, por exemplo, nós temos aqui os novos radares de fiscalização, 11 pontos em Campinas, já somam 13.600 infrações em menos de um mês. O motorista, ele não é atencioso ou não? Como eu já disse para você aqui uma vez, eu vou falar novamente. Eu não sei se é atenção ou se a pessoa não respeita a questão da velocidade, dos limites, da importância. Então, como eu já disse, eu vou usar de exemplo, você disse aí quase 13 mil multas, mas eu vou usar de exemplo o túnel Joá Penteado, como eu já disse aqui. Em 2022, nós devemos chegar a 28 mil multas aproximadamente ali no túnel Joá Penteado no ano todo. 16 mil carros passam por dia ali. 28 mil multas no ano. 1% não respeitou os limites. Então, é importante que esse 1%, 2%, 3% respeite, né, os limites de velocidade, para que a gente possa reduzir as mortes a zero na nossa cidade. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a presença do presidente da INDEC aqui hoje no programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A tua assessora já pegou a informação. E deixa eu só perguntar aqui, o Wagner de Bauru, ele está fazendo uma pergunta, ele disse assim, como que eu posso entrar nos terminais para ter acesso aos ônibus, porque ele é de Bauru. Eu não entendi a pergunta, você conseguiu entender? Porque tem que ter o cartão, é isso? Não, ele pode comprar o QR Code, né, pelo aplicativo da Transurc. Então, pelo aplicativo da Transurc, ele consegue, né, o Smart, alguma coisa, esqueci o nome aqui, Transurc Smart, comprar o QR Code, né, ou fora, em alguns pontos que são vendidos, isso também, comprar o QR Code e entrar dentro do terminal. Tá certo. Bom, muito obrigada pela tua entrevista e volte o ano que vem. Eu que agradeço a você, Rose, agradeço mesmo a você, o seu trabalho aí, estou à disposição, agradeço ao Edmilson e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, desejo a vocês aí um Feliz Natal e um bom ano para todos, com muita saúde principalmente. Obrigada, para você também. Muito obrigado.